E aí pessoal, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês estavam ansiosos para a gente mostrar esse sistema brasileiro que tem dado o que falar desde 2004. E você não ouviu errado, o Big Linux existe há 18 anos, sendo possivelmente a distro Linux brasileira mais antiga ainda em atividade, ou pelo menos uma das mais. Não sei se tem alguma mais, comenta aí se você sabe. Eu testei o Big Linux por vários dias e confesso para vocês que falar sobre ele é complicado. É um sistema repleto de particularidades e eu não vou nem tentar explicar todos os detalhes possíveis em um simples vídeo do YouTube. Por isso, você que tem interesse no Big Linux vai gostar de saber que nós entrevistamos alguns dos principais mantenedores do sistema no Diocast, o nosso podcast. Esse podcast vai aprofundar com certeza ainda mais o seu conhecimento sobre o projeto Big Linux e os segredos dele ter durado tanto tempo e com uma comunidade tão fiel. E agora o Big Linux é baseado no Manjaro, né? Será que ele consegue ser um Manjaro melhor do que o Manjaro? É o que nós vamos descobrir com o apoio do Finlink, um software de acesso remoto a workstations Linux. Mas não pense nele como um desses softwares de suporte que existem por aí. Empresas como a Disney, o Mercado Livre, a Universidade de Stanford, entre muitos outros, usam o Finlink para prover acesso remoto a dados sigilosos graças à sua forma de self-hosting, permitindo que as máquinas de desktop Linux sejam acessadas por qualquer sistema operacional em qualquer lugar do mundo. Os apps da Finlink agora estão no FlatHub e na Microsoft Store também, e você pode entender mais como ele funciona em alguns dos vídeos que a gente já publicou lá no canal de Linux Clips. Eu vou deixar os links aqui na descrição também, então confere lá para você baixar e conhecer mais a respeito desse software da Sendio. Olha, não querendo me sentir muito velho nem nada, não sei se você é novo nesse rolê de Linux, mas eu lembro de ter usado o Big Linux 4.2 e também tempos depois o Big Linux 12.04 com experiências bem interessantes em ambos. Ao longo do tempo o sistema nunca realmente morreu, mas ele já teve baixas em desenvolvimento, digamos assim, muito porque mesmo que várias pessoas tenham ajudado ao projeto ao longo desses 18 anos, o projeto repousou em grande parte e ainda repousa muito sobre os ombros do Bruno Gonçalves, ou Big Bruno, como ele acabou ficando conhecido na internet. Essa inconstância, digamos assim, parece ter sido uma constante justamente, e especialmente em sistemas brasileiros em geral que têm alguns sprints, mas ficam de molho e acabam até morrendo ao longo do tempo. Então imagine a minha felicidade em saber que 18 anos depois o Big Linux está vivo e saudável e agora com uma nova base de software, o Manjaro, em novo ânimo para fazer coisas novas e bacanas. A gente vai olhar as características principais do sistema agora, começando diretamente lá pelo site onde você vai para baixar o Big Linux. Por lá você encontra várias informações importantes sobre a distro, tem vídeos, tem fotos, tem formas de você contribuir com o projeto, link para fóruns, redes sociais, grupo no Telegram e tudo mais, além, claro, do link de download. Atualmente nós temos duas opções, uma com kernel 5.10 por padrão e outra com kernel 5.5, que são dois kernels LTS. A primeira é mais indicada para equipamentos antigos e a segunda para equipamentos mais novos. Apesar dessa diferença, as duas ISOs têm basicamente o mesmo tamanho. E no momento que eu comecei a fazer esse teste, o sistema ainda estava em beta, então alguns bugs podem ser esperados. E a gente pode considerar que eles vão ser corrigidos ao longo do tempo, especialmente por se tratar de uma distro rolling release, assim como o Manjaro, que é a base do sistema. Eu baixei essa versão aí com o kernel mais novo, mas logo você vai ver que isso pode ser alterado manualmente se você quiser, assim como acontece no próprio Manjaro. Depois de uma animação de boot bem bacana, a gente escolhe o idioma entre vários disponíveis, sendo português o de maior destaque aqui, depois o modelo de teclado, em seguida nós escolhemos o tema do sistema, algo incomum de aparecer nessa etapa dos instaladores, até porque a gente está fazendo o setup para o modo live, na realidade, não é a instalação em si ainda. E como já dá para perceber aqui, o Big Linux usa o KDE Plasma como interface. Eu vou usar aqui o Breezy, que seria o tema padrão dele, já que eles tendem a ser um pouco mais consistentes, mas eu vou com a versão Dark porque eu gosto dos meus olhos aqui funcionando plenamente. Depois disso a gente tem uma seção que permite que a gente escolha diversos visuais diferentes para o desktop. Algo bem de gosto, né? Incluindo opções que lembram o Unity do Ubuntu e o macOS com aquela dock na parte inferior. E também nós temos a opção de reduzir efeitos visuais, o que pode ajudar em computadores mais fracos, além de dar a opção de aceleração por GPU nos navegadores, diretamente aqui nesse pré-setup. Muitas escolhas, né? Para quem é novato no Linux, tem escolhas aqui que talvez você não seja capaz ainda de fazer, mas para sua sorte essas configurações são alteráveis mais tarde caso você faça alguma que você se arrependa depois.
Depois dessas escolhas, nós caímos na área de trabalho do Big Linux em modo live, finalmente, onde nós podemos testar o sistema antes de fazer a instalação propriamente dita. Mas aqui a gente vai instalar logo de cara. É só dar 2 cliques no ícone na área de trabalho para a gente começar. No começo, nós já temos algumas escolhas bem técnicas para fazer. São 3 perfis, aparentemente, o padrão, o de desempenho e o de compatibilidade. Apesar das explicações, talvez você não saiba exatamente o que é BTRFS, XT4 e F-Sync, né? E realmente seria uma tangente muito longa para a gente fazer agora, mas resumindo, para você entender mais ou menos, são sistemas de arquivos diferentes e o F-Sync seria um tipo de função de sincronização do kernel Linux. Não esquenta muito a cabeça com isso agora, com esses detalhes, mas as opções mostram algumas das coisas que você pode ter e deixar de ter usando um ou outro ali, conforme você pode ver. Para a maior parte dos usuários, o grande benefício do BTRFS seria os pontos de restauração automáticos, é isso que você vai perceber mais, algo que nós temos no Fedora e no OpenSUSE hoje em dia, por padrão pelo menos. E XT4, apesar de não ter essa função nativa, permite que você tenha algo semelhante usando ferramentas externas, como o Time Shift, que a gente já mostrou em um vídeo aqui do canal, mas que não é tão integrado com esses conceitos de snapshots do BTRFS. Ainda assim, a maior parte das distros hoje em dia ainda usa XT4 por padrão, algo que eu não realmente me surpreenderia se mudasse ao longo do tempo. De toda forma, aqui eu vou escolher a opção de desempenho para a gente ver se vai ter um impacto interessante nos benchmarks mais tarde. Após essa seleção, nós chegamos no Calamares, que é também o instalador padrão do Manjaro. E aqui nós passamos por todos aqueles processos comuns da instalação, particionamento, criação de usuário, nada diferente do que nós temos no Manjaro mesmo, exceto os slides de apresentação das funções do Big Linux que aparecem ali no final quando o sistema está instalando. Como eu disse no começo do vídeo, o Big Linux tem várias pequenas coisas que são muito fáceis da gente perder numa primeira olhada, mas nós podemos observar o desktop depois da instalação para reparar em alguns detalhes um pouco mais salientes que tornam o Big Linux diferente de outras distros KDE, especialmente diferente do Manjaro KDE, que é a sua base. O visual em si depende um pouco da opção que você escolheu lá para ser o seu visual padrão na instalação. Ao abrir o gestor de arquivos, a gente já percebe que, como bom brasileiro, o sistema já tem aquele molejo aí, com o efeito wobbly nas janelas, que é um clássico do Linux, especialmente da primeira década aí dos anos 2000. Mas na própria barra de tarefas nós podemos notar algumas diferenças. Ainda que o Big Linux também venha com o Firefox, o navegador padrão é o Brave, e eu não me recordo de alguma outra distro que use ele por padrão. Pode ter, eu só não conheço mesmo, não me veio nenhuma cabeça. Outra coisa bacana é esse ícone na direita que eles adicionaram à barra. O KDE Plasma tem vários recursos interessantíssimos, e esse novo modo com múltiplos desktops, bem no estilo macOS ou GNOME, é uma dessas coisas. Porém, sem um ícone como esse, a configuração padrão do Plasma faz com que seja difícil para os usuários descobrirem essa feature tão bacana. Felizmente, não é assim no Big Linux, onde ela fica bem exposta aí e de fácil acesso. Pequenas coisas assim fazem muito mais diferença do que as pessoas percebem. Em termos de iconografia e design, o Big Linux parece bem consistente. Eu acho até um pouquinho melhor do que o tema padrão Breezy do KDE desse jeito que ele está agora, conseguindo inclusive fazer com que apps GNOME e KDE sejam semelhantes em muitos casos, algo que é raro de se ver também. Claro, as diferenças de design de GNOME e KDE são extremas e evidentes, isso não tem como arrumar simplesmente com um tema, mas ao menos, em geral, os apps parecem pertencentes até certo ponto, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Se olharmos para a seleção de softwares, podemos ver que o Big Linux vem com uma ampla seleção de apps para variadas coisas, com algumas duplicatas em algumas situações. Por exemplo, nós temos o PAMAC, tradicional gestor de pacotes gráfico do Manjaro disponível, ao mesmo tempo que nós temos a Big Store, que a gente vai explorar daqui a pouco, que tem basicamente a mesma finalidade. Nós temos a central de controle do Big Linux e nós temos os settings do KDE. Temos 2 browsers populares diferentes, o Firefox e o Brave. E eu sei que é fácil pegar o atalho de dizer tem ferramentas para todos os gostos, mas a realidade é que isso acontece quando uma única aplicação não comporta tudo o que a gente precisa. E integrar uma na outra ou fazer uma escolha mais clara, como no caso do browser, é algo que por algum motivo parece ser complicado de fazer. Às vezes, na intenção de agradar todo mundo, a gente acaba não agradando ninguém, nada mais comum e ainda acaba gerando um sistema mais bloated. Mas fora isso, sem maiores redundâncias, nós temos o LibreOffice completo como Suite Office no sistema, assim como um visualizador de PDFs e de documentos em geral,
o GIMP já vem pré-instalado, inclusive ele tem um splash screen customizado, que dá um toque bem legal, mas com um visual na aplicação que ataca o meu designer interior. Talvez seja algo dessa versão que eu estou utilizando aqui e seja alterado depois, nessa versão beta no caso, mas com certeza o GIMP iria parecer muito mais profissional, assim, com um simples ajuste que nem requer programação, é só o padrão do próprio GIMP. O Big Linux já vem com o Lutris e com a Steam pré-instalados, então para você que curte jogar é um esforço a menos. Temos players de música, gravador de som, conversores de mídia, apps para sua webcam e até um redutor de ruídos de microfone, algo definitivamente bacana. E temos uma grande seção de web apps, tem muitos mesmo, separado em um menu chamado Web Apps e um outro chamado App Apps do Google. Esse pacote de web apps é bem pequeno, quase não ocupa espaço em disco realmente. Além disso, o sistema possui um gestor de web apps para você criar os seus próprios também, ou remover os que você não quiser, com uma interface que eu acho relativamente simples de utilizar. E agora vamos falar de duas big coisas que são de grande importância no sistema, e o trocadilho não foi totalmente intencional, mas funciona. Na área de trabalho do sistema nós temos a central de controle, e apesar de você ter a do KDE disponível também, é bem possível que você não precise dela para nada, até porque muitos atalhos são para ela e estão disponíveis dentro da central do Big. Existem vários softwares no Big Linux que são criados com o chamado Big Bash View, um projeto mantido pela própria distro, pelas pessoas que fazem parte da distro, que é open source e permite combinar shell script com tecnologias web para criar interfaces como essa aí. Na minha opinião, visualmente falando, ele é bem bonito. Talvez o maior defeito seja que todos os apps feitos com essa ferramenta não se encaixam com as guidelines do próprio KDE, o que cria a sensação de que o sistema tem componentes desconexos, é um Frankenstein com um monte de coisas diferentes. Eu poderia falar por horas sobre UX e UI aqui, e como tem coisas certas e outras nem tão certas nessa interface do Big Linux. Se você curte mais o modo KDE de fazer as coisas, ou a forma com que o pessoal do Big Linux fez, isso é algo pessoal. O que não pode ser negado é a quantidade de utilitários presentes por aqui. E mesmo que a organização não seja tão otimizada quanto possível, tem várias pérolas, no bom sentido aqui, que vale a pena mencionar. Tem uma seção só para você restaurar as configurações de fábrica de alguns programas, que eu acredito que basicamente sejam scripts que apaguem os .files dentro da sua home ou algo do tipo. Aqui você também consegue mudar o tema do desktop, caso você tenha escolhido aí um diferente na instalação e queira dar uma olhada, né, em como são as alternativas. Você também pode gerir graficamente versões do kernel com aquela ferramenta de gestão do Manjaro. Você tem acesso aos snapshots de BTRFS com o Time Shift aqui, a mesma ferramenta que eu mencionei lá no começo do vídeo. Além disso, você tem esses snapshots também no bootloader do sistema. Então, logo que você dá boot, você pode já entrar numa outra snapshot se você quiser. Temos aqui um atalho para o Snapdrop, um site bacana para compartilhamento de arquivos que funciona mais ou menos nos moldes do AirDrop da Apple. Não sei não, mas por ser um web app, na prática ele poderia muito bem aparecer no menu junto com os outros web apps. Ou melhor ainda, ele deveria ser algo integrado ao gestor de arquivos, como é o caso do AirDrop mesmo. Uma das partes mais legais aqui é essa introdução ao Big Linux, onde ele te apresenta recursos para você escolher e conhecer. É bastante coisa para escolher num sistema KDE que por si só já tem bastante coisas para você escolher. Essa tela não apareceu para mim no pós-install, mas seria ótimo se aparecesse. É uma ótima forma de entender algumas das opções básicas. Melhor que isso, só se ensinasse alguns recursos da própria interface, como o lance dos múltiplos desktops, o Keyrunner e assim por diante, muito como aquela tela de apresentação que o GNOME tem hoje em dia. Mas a central de controle é isso, é um app bem bonito, sem dúvidas, cheio de categorias. Você reparou? Eu incentivo que você teste o Big Linux para ver todos os detalhes de perto, porque, de novo, não tem como a gente cobrir tudo que tem aqui. Mas nós vamos fazer alguns destaques aqui que eu achei interessante. Em rede e internet, nós temos ferramentas para te ajudar a usar a internet do seu celular no seu PC, entre outras coisas. Na seção de telefone, além do já esperado KDE Connect, nós temos algumas ferramentas para gerir o Android via web, como o AirDroid e o AirMore, que são basicamente a mesma coisa, além do Waydroid, que a gente já mostrou aqui no canal para você rodar aplicativos Android no sistema. A seção de personalização tem muita coisa, muita mesmo. Destaque aqui talvez para o app do Big, que permite que você ajuste alguns temas, layouts e alguns outros aspectos do comportamento da interface.
Na seção de multimídia, o meu destaque vai para a função TTS do Big Linux. TTS significa Text to Speech, o que quer dizer que você pode escrever qualquer texto, selecionar ele, pressionar Alt V no seu teclado e o computador lê para você. Inscreva-se no canal. Muito legal, né? Nós também temos uma seção de servidores, temos uma seção de dispositivos para configurar aí várias coisas e de longe o principal destaque aqui vai para o Big Driver Manager. Esse aí é um dos softwares mais detalhados para gerenciamento gráfico de drivers que eu já vi no mundo Linux. Isso não quer dizer que o Big Linux tenha necessariamente muito melhor suporte a drivers do que outras distros necessariamente, mas quer dizer que ele tem uma ferramenta para gerenciar esse tipo de coisa que é extremamente completa e recheada de opções, algo que não é tão comum da gente ver em outros lugares. Em sistema nós temos acesso a várias ferramentas que eu já tinha mencionado previamente, incluindo aqui um atalho para abrir a central de controle do KDE, onde você vai encontrar também muitas das ferramentas que você já viu por aqui, separadas em atalhos. O Big tem vários apps GNOME ou GTK também, apesar de usar KDE, como o analisador de uso de disco, o Departed e até a calculadora do GNOME. Esses não têm um visual que se integra tão bem com o restante, como você pode ver. Alguns mais, outros menos. Na seção de desenvolvimento, nós temos coisas relacionadas a Qt ou Qt, que são úteis em grande parte somente para quem está desenvolvendo o sistema em si ou desenvolve alguma aplicação usando esses frameworks. E em sobre, nós temos alguns apps que te ajudam a ver informações a respeito do sistema. Todo app feito com Big Bash View no Big Linux tem esse botão para você mudar para o modo Light ou para o modo Dark, coisa que não é presente em nenhum outro app do KDE Plasma da interface ou app GNOME que está presente, o que aumenta a inconsistência de design do sistema como um todo, mas não deixa de ser um recurso legal. O Big Linux também tem a Big Store, a sua própria loja de aplicativos, que usa essa mesma tecnologia, Big Bash View, dos outros apps e traz um visual parecido com os demais. Ela faz um ótimo trabalho em te oferecer opções de apps nativos, do AUR, que é o repositório da comunidade lá do Arch Linux, Flatpak, Snap não está presente. Se você clicar em um app aqui, dá para ver mais informações sobre ele e existem todas as categorias básicas, digamos assim como no PAMAC você também consegue pesquisar por pacotes individuais. Ao que parece, a única função essencial do PAMAC, e é por isso que ele está no sistema, ao menos a versão com interface, não o PAMAC em modo texto, é atualizar o próprio sistema operacional. Uma redundância que poderia ser evitada completamente se a Big Store pudesse gerir os upgrades da distro também, ou tivesse um aplicativo à parte para isso. Como diz o ditado, às vezes menos é mais. Nem todos os usuários entendem as diferenças que existem entre os formatos de pacotes de softwares para Linux. E pode ser que alguém baixe um software .deb por conta da popularidade do Ubuntu e queira instalar no Big Linux, que é a base Manjaro. Nesse exemplo aqui eu vou utilizar o Chrome, então imagina que você desse 2 cliques aí no .deb do Google Chrome no Big Linux. O Big Linux mostra para você essa tela dando algumas informações, mas ele consegue instalar a versão .deb do Manjaro. Claro, um .deb no fim das contas nada mais é do que um arquivo compactado que o dpkg, que é o gestor de pacotes lá do Debian do Ubuntu, sabe usar para jogar arquivos em diretórios específicos. O Big consegue fazer isso com o .deb e com o .rpm também, que é uma ideia bem legal. Apesar disso, esse recurso deve ser usado assim em últimos casos, apenas para softwares que não existem oficialmente para o Manjaro ou o Arch. O Chrome mesmo você consegue pela loja de aplicativos. E a versão do AUR meio que faz a mesma coisa que esse recurso do Big faz. Ele puxa a versão de Ubuntu Debian lá do site do Google Chrome e instala no Arch Linux. Mesmo assim, algo muito legal. E eu aposto que muitos de vocês estão curiosos sobre a performance do Big Linux, né? Pois saibam que a gente submeteu ele aos mesmos testes que a gente sempre faz com todas as distros, utilizando um laptop com este hardware aqui. Nós usamos aqui o Big Linux padrão com interface KDE Plasma 5.24, kernel 5.15, mesa 22.1.2, rodando sob o Xorg. E no caso do Big Linux, vale a pena dizer que nós estamos usando aquele modo performance da instalação com o BTRFS. O sistema foi atualizado antes dos testes, como a gente sempre faz, e é basicamente a condição que a maior parte das pessoas iria experienciar ao baixar o sistema sem fazer maiores tweaks no modo padrão. Nossos primeiros testes são renderizando cenas no Blender, quanto mais samples por minuto melhor, e o Big Linux, apesar de não ficar em primeiro lugar, se saiu muito bem, ficando aí rondando na realidade a terceira posição nos testes, muitas vezes ficando para trás em tecnicalidades representadas aqui por casas decimais. Não impressionou, mas não fez feio também. Ficou ali no meio do bolo.
E no meio do bolo também é uma boa definição para o teste com a Unengine Superposition, onde curiosamente ele fica ali coladinho com o Manjaro quando nós fizemos os testes com a distro. No Geekbench, um benchmark sintético de CPU, o Big Linux fica um pouco distante da liderança, tanto em single core quanto em multicore, mas ainda assim com um belo desempenho e na parte de cima da tabela. Usando o Firefox no Web Benchmark, é a primeira vez que nós testamos a versão 103 do Firefox por aqui, o que poderia até dar uma vantagem em teoria para o Big Linux, mas que não deu no fim das contas. Essa casa dos 800 pontos, onde ele ficou, é onde grande parte das distros que a gente testou recentemente ficam, mesmo com kernels diferentes e variações para baixo e para cima, assim como versões diferentes do Firefox. Para você ter uma noção, o Brave, que é o outro browser que vem com o Big Linux, fez 827 pontos nesse mesmo teste, o que não é uma diferença tão grande assim, e olha que browsers baseados no Chromium tendem a ser mais velozes por aqui, mas não foi tão impressionante assim. Em games, por outro lado, o Big Linux se saiu muito bem. A segunda maior pontuação no Counter-Strike Global Offensive vai para ele no momento. Em Shadow of Tomb Raider eu tive vários crashes no Big, mas depois de insistir algumas vezes eu consegui rodar em 1080p low e o Big ficou aí no limbo dos 21, como a gente fala. Baixando a resolução para 720p, um teste que a gente fez com poucas distros até agora, o Big conseguiu deixar a média de FPS acima dos 30, mas também não ficou em primeiro lugar. No nosso simulador de universo, mais um ótimo resultado e terceiro lugar aí para o Big Linux. Eu tive várias boas impressões ao usar o sistema, se comparado especialmente com o Manjaro KDE. Na minha modesta opinião, eu acho que o Big consegue ser sim um Manjaro KDE, melhor do que o próprio Manjaro KDE. Assim como a gente costumava falar que o Linux Mint era um Ubuntu melhor que o Ubuntu. Depois de conversar com o pessoal aqui do GeoLinux, que já tinha testado o Big Linux também, ou que até estava testando, eu percebi que de uma forma ou de outra, ainda que todos pareçam ter gostado bastante do projeto e do sistema em geral, a sensação que ficava era que era um sistema já com muita personalidade, que parece que você está usando o sistema que é de outra pessoa. Sabe quando você senta no computador de outra pessoa, que não é o seu, sabe? Faz algum sentido? É bem claro que é um sistema feito para atender o que os criadores gostam, né? O que os usuários que já usam o sistema desse jeito gostam. Um sistema da forma com que essas pessoas consideram ideal. E não tem nada de errado com isso. Eu adoro web apps, por exemplo. Uso todo dia, mas eu iria querer algumas sessões assim no meu sistema já por padrão, lotado de serviços que eu talvez nem use? Se eu fosse honesto, provavelmente não. E aí eu teria que remover nesse caso. No mais, o Big Linux tem um KDE bem agradável de usar. Se você curte o Plasma e a base Arch Manjaro, Big Linux é uma parada obrigatória. Nenhum sistema perfeito, como eu já falei, a gente sabe, mas o Big Linux tem inclusive esse lema de buscar pela perfeição há muitos anos. E olha, não podemos dizer que eles não tentaram, ou que eles não continuam tentando. Quem sabe um dia eles encontrem esse balanço. Ainda assim, o Big faz muito mais coisas certas do que erradas, na minha opinião. Eu admiro o trabalho do Bruno demais. A comunidade open source depende muito de mentes como a dele e trabalhos comunitários como o que ocorrem aí no entorno do projeto Big Linux. Todo o sucesso do mundo em quaisquer que sejam as aspirações que eles tenham em relação ao sistema ao longo do tempo. Vida longa ao Big Linux e parabéns pelos 18 anos de projeto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!